criminosa, e até ilações estranhas que foram feitas numa entrevista, né? Mas, não digo que eu não vá fazer, mas no momento eu não irei promover. Você não acha que, e aí encerrando, eu vou pedir para a gente abrir com o dedo da questão na sequência, a vinheta do dedo da questão. Tem vários questionamentos. Não vamos alongar precisando. Eu vou fazer meu último questionamento. Eu sempre tenho dito, comentei com o Dr. Márcio, que eu acredito que o efeito Neide, que é o efeito da mãe da doutora Jaqueline, tem tratado, de certa forma, até com um pouco de combustível. Ontem, num post do Facebook do Jornal Ipanema, ela coloca assim, que o secretário Zuliani iria ser ouvido para a Câmara, e ela diz que ele seja homem e assuma que houve agressão. A senhora, num determinado post, colocou, inclusive, fazendo uma referência, se eu não me engano, no francês, claro, que eu sou o governo, né? Que Napoleão dizia, né? Je suis la... Na realidade, a alusão que eu fiz foi com relação ao que estaria ocorrendo em termos político-administrativos aqui, que poderia relembrar a época do absolutismo. Na época em que o Rei Sol, se não me engano, Luís XVI, ele falava l'état c'est moi, o Estado sou eu. Né? Quer dizer, uma referência de que o prefeito se coloca... Não sei se seria referência a ele, mas é uma referência a um período histórico que não pode retornar. Muito bem, vamos então abrir a vinheta do Dedo da Questão, nós vamos voltar com o Deda e depois temos a participação popular imensa aqui. Interagindo conosco, muitas manifestações. Nós temos o comercial e vamos então abrir o Dedo da Questão. Vamos então abrir com a vinheta do Dedo da Questão e os patrocinadores desse que é o jornalista mais afiado na área política de Sorocaba, que é o nosso Djalma Luiz Benetti. Tá certo, então são 9h08, um delicioso café Excelsior com os produtos da Padaria Real e já voltamos. Agora está passando que é Luiz XV, o Estado sou eu, é isso mesmo? Nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo no Facebook, viu? Estamos ao vivo no Facebook, tá? Estamos no ar, tá? E é Luiz XV. É 15. Não, errei. Luiz XV. Errei eu. Tá retificado já. Entendeu? Vamos entrar com a vinheta do dedo agora, tá? Não, beleza. Fica tranquilo. Toma uma água, gente. Vou trazer uma água também para isso. Antes eu vou fazer duas perguntas para o Márcio. Você viu que ela tá. Você viu que ela adotou um santo agora, né? Santo? Dentro. Aí não tem como perder, né? Ela falou. São Bento para a senhora, eu já vi que tem O meu também. Que é o nome da minha empresa. Você sabe no dia Dula do São Bento, né? Não sabia. Nossa, que legal. Essa é a minha Pai vida. foi jogador, São Bento. O maior sucesso da minha vida foi preciso de Gandula. É melhor do que ter jogado. É que você vê os jogos, né? Fica dentro ali do campo, né? Eu gostava mais de ver os jornalistas trabalhar do que... Mas naquela época o Paulinho não trabalhava, o Kiko já trabalhava, né? Não, Você viu? Parede, Eu trabalhava do lado de cá. Meu pai do Kiko do lado de cá do campo, né? Eu sei que do lado Eu de cá. morava, considerando a praça, 2 ruas atrás, tem a Robertinho. Então. Pra trás do SIC. A rua do Faculdade do Operário. Ali Eu é. morava Escritório do Fábio, né? atrás da igreja de Santa Rosália, para baixo. É quase Vila Porcel lá, né? Não, é nisso. Atrás do Ezequiel, São Ezequiel. Severino. Então, atrás do Ezequiel Vila Porcel. Depois. Perto do Agora Hospital mais. São Severino. Mas eu morava perto da igreja. Olha, são 9h com mais 12 minutos, espaço aberto aqui pelo jornalista Djalma Luiz Benetti, com a sua coluna diária, o D da Questão, oferecimento MGT Bolina, lotes empresariais a partir de 1.200 metros quadrados, hein? Fica na Avenida Independência, Centro Empresarial Metropolitano, sua empresa, seu negócio. Mais um produto, MGT Bolina Engenharia e Residencial Marte, apartamentos prontos para morar em Salto de Pirapora.
Pois não, perdão. Olá, bom dia para todo mundo de novo, né? Vamos dar sequência a essa conversa. Eu queria fazer inicialmente duas colocações ao Dr. Márcio Rogério Dias, né, que é o advogado da doutora Jaqueline Coutinho, a vice-prefeita. Márcio, eu queria que você fizesse... Quando você, no começo da entrevista com o Kiko, você fez uma colocação, né, a respeito do seu ambiente profissional. Você não explicitou, mas é claramente porque o prefeito tem uma percepção diferente sua, né? Ele entende que a vice-prefeita escolheu um advogado do PSOL, pessoalista. E você disse que não. Essa percepção, você tem essa clareza disso, né? Por isso que você começou com essa explanação. Eu acho que você considera injusto, obviamente, você deixou isso claro, mas você entende, né? Você não ignora que ele tem essa percepção. Na realidade, quando não tem argumento, como dito, uma pessoa tenta desqualificar, né, o interlocutor, ou tenta se vitimizar. Deixando claro também, eu não sou apartidário, não sou advogado do PSOL. Aliás, você brilhantemente já fez uma matéria sobre isso. Eu não sou militante do PSOL, não sou ativista. Sou amigo, sim, do Raul, da Elisa, da família, mas há mais de 10 anos, antes das eleições, né, moramos no condomínio há mais de 7 anos, 10 anos antes. Então mas, tem absolutamente... Mas eu quero deixar, eu gostaria de deixar bem claro, e tenho certeza que o chefe do executivo deve estar escutando, eu tenho o maior respeito pela figura dele. Eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa dele, nem com ele, nem com o Marinho Marte, nem com o Eric Vieira. Eu sou um profissional que, acima de tudo, antes de ser presidente da ordem, sou advogado, militante. E a doutora me procurou e nós fizemos o nosso trabalho. Perfeito. Agora, doutor Márcio, a audiência de ontem, né? A pergunta que eu faço para o senhor: que peso teve na decisão da juíza a ausência do representante do executivo? Na sua história, o senhor entende que o judiciário se sentiu agredido, desprestigiado, ou a prefeitura ignorar esse encontro de conciliação? Deda, é importante até a colocação. Eu estava comentando no posto anterior com o Kiko. Veja só, logo quando nós não concordamos com a decisão do juiz em primeira instância, nós impetramos com um recurso que chama-se agravo de instrumento, também com pedido de tutela. Naquele exato momento, foi distribuído numa segunda-feira. Nós soubemos que aí seria a desembargadora doutora Isabel às 15h07 da noite da segunda. Na terça-feira, às 9h30 da manhã, eu com a doutora Jaqueline ligamos no gabinete da doutora para poder estar indo despachar com ela. Seu assessor, naquele exato momento, falou: olha, a doutora não está aqui, ela vai estar em sessão e ela só vai poder atender o senhor na quarta-feira, às 14h30, porém eu preciso estar confirmando. Mas hoje não corre o risco de sair a decisão, Pois muito bem. Para nossa surpresa, saiu a decisão e, novamente, uma decisão contraditória, uma decisão onde ela citava que não havia portaria do legislativo, ou seja, ela estava subentendendo que a doutora teria sido afastada pelo legislativo. Isso. E que esse documento ou nós estaríamos ocultando ou esse documento não existia. E nós o que fizemos? Imediatamente liguei de novo no gabinete, conversei com a assessora na oportunidade, dizendo: olha, causou surpresa, porque estaria marcando audiência, estaria marcando para mim. Veja só, o advogado tem uma prerrogativa de conversar com o juiz, de fazer as argumentações. Então ele tem um livre acesso aos gabinetes, às salas dos juízes, né? E essa prerrogativa, né, que o advogado tem, eu gostaria de estar usufruindo. E foi exatamente isso que eu disse novamente na ligação. Ela falou: olha, doutor, ela não vai te poder atender agora, porque ela gostaria de também estar vendo o contraditório. Porque ela na mesma decisão que ela pede, fala que não tem essa documentação, ela também não deu a liminar, ela não entrou ao mérito com a mesma justificativa do juízo singular, do juízo de primeiro grau, porque ela entendeu que ainda não havia o contraditório. Então ela queria oportunizar as partes da ampla defesa do contraditório, que é uma questão constitucional. Ótimo, louvável a decisão da juíza. O que ela fez? Ela marcou uma reunião para que as partes apresentassem suas razões de uma forma facultativa. Mas aí, Deda, como disse bem a doutora Jaqueline, e comungo do mesmo pensamento,
E são nessas horas que a gente vê quem respeita, né, as instituições, né, o Poder Judiciário, porque de forma obrigatória todo mundo vai. Agora, de forma facultativa, é que nós vemos quem é que respeita, quem tem o civilismo, quem é que respeita o Poder Judiciário. Então, você está dizendo o seguinte, o sentimento da juíza foi esse. Aí, o que mais me deixa um pouco estarrecido, se é que esse é o termo mais correto, é que na oitiva da doutora Jaqueline, na quarta-feira, perante a comissão processante, o advogado, né, secretário jurídico, o doutor Eric Vieira, estava lá, e ele tinha argumentado comigo que eles entendiam que o Crespo não tinha sido, a prefeitura não tinha sido notificada. Ora, você mesmo, Deda, compulsou os autos, você verificou, existe um e-mail, está nos autos, não sou eu que estou falando, não. Você está lá nos autos, o e-mail da assessora jurídica da desembargadora, mandando um e-mail com urgência ao e-mail da prefeitura, e mais, ele como um bom prefeito, né, quero acreditar aí, um bom político, ele lê jornal, ele escuta a imprensa, as notícias chegam a ele, inclusive você indagou ele aqui na terça-feira. Quer dizer, não dá para alegar desconhecimento. Quiçá ainda o que houve. O chefe do executivo, o seu Caldini Crespo, fez um manuscrito, fez um bilhete, fez uma carta à desembargadora no processo digital. Olha só que estranheza a causa, né? Ele mandou daí, né, o secretário jurídico ir até ao gabinete horas antes do horário combinado e entregasse à desembargadora um manuscrito, né? Um manuscrito num processo digital, né? Então, veja, eu acredito, né? E assim, ele não ficou para expor as razões, poderia até ter ficado, né? A doutora até questionou ele, me lembro que ele ficasse para ouvir as razões da nossa defesa, mas ele acabou não ficando, entregou a carta, né? O manuscrito, né? À desembargadora, porém, a desembargadora, ela estava já com um rol de documentações, inclusive do Jornal da Ipanema, né? Ela tinha todo o contexto fático, ela procurou se inteirar de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu falei, juntamente com a doutora Jaqueline, acreditamos em 1h28, mais ou menos, né, doutora? Ela escutou, a doutora Jaqueline escutou os nossos argumentos e logo, na sequência, proferiu a sua decisão, que é uma decisão justa. Eu acho que Mas você acha que teve peso ou não? Veja, já foi um esnobado, eu vou ser sincero. Como que o juiz se sente? Porque você usou o termo até da própria doutora Jaqueline, né, de falta de respeito. Ela se sentiu desrespeitada na sua visão? Vamos fazer a pergunta inversa, Deda. Você convida de forma facultativa, né, num caso em que há um clamor, né? Ontem lá na cidade, Paulinho, tinha 4 a 8 jornalistas ali, pelo que nós soubemos, esperando o resultado. A desembargadora viu isso, né? Quer dizer, a cidade parando nesse contexto e o prefeito, como vocês mesmos falam, a todo momento, quer dialogar, mas que diálogo? Por que não foi lá dialogar? Por que não foi lá expor suas razões? Era um momento oportuno, né? Ele é um democrata, né? Ele é do Partido Democrata, eu acho que ele podia comparecer. Doutora Jaqueline e eu não somos bichos, não íamos morder, nós não íamos acabar sendo compelidos ali a algum tipo de agressão física ou coisa que o valha. Quero acreditar que ele não pensa dessa maneira, mas enfim, eu acredito que sim, Deda. Tá perfeito. Doutora Jaqueline, eu queria fazer agora algumas perguntas para a senhora. Bom, então liminarmente resolvido, a argumentação da juíza me parece muito sólida, o que dá a entender que numa decisão de juízo vai ser mantido, né, essa decisão. Qual vai ser o seu dia a dia na prefeitura? O meu dia a dia será chegar ao gabinete, atender as pessoas que eventualmente queiram conversar com a vice-prefeita, participar das ações que eu tenha possibilidade, ações não só dentro do governo, como ações junto ao público, aos segmentos, entidades, porque essa argumentação de que eu estaria afastada do governo não procede, ela não pode prosperar. Olha, a gente vai para a pergunta do WhatsApp, mas antes eu tinha uma colocação. Na sua última entrevista, né, antes de todo esse imbróglio, que aconteceu na noite do 22, na manhã do 22, a senhora deu entrevista aqui na Ipanema, a senhora estava no cargo de prefeita, e no cargo a senhora estava muito empenhada, convicta, aliás, muitos elogios, que a sua argumentação tinha sido a melhor até aquele momento,
né, de todos os secretários e toda a posição da Prefeitura em relação à necessidade do imposto, da taxa, da contribuição da iluminação pública. Essa é uma ação que a senhora volta ao cargo de vice-prefeita, que a senhora volta a trabalhar nela? Quando eu falei sobre a CIP, eu falava, na realidade, em razão do prefeito estar viajando, já era um projeto que foi encaminhado para a Câmara. Eu, pessoalmente, eu não tenho duas palavras e não vou tergiversar e nem ser dissimulada. Quando eu me manifestei falando que achava que era interessante, sim, para a coletividade e fiz um arrazoado, eu mantenho isso. Mas esse é um foco seu nessa sua volta? Não, não é um foco meu, até porque eu não sei quais as atribuições que eu terei, se é que atribuições me serão delegadas, né? Eu agora, como voltando a trabalhar, eu vou atender público, entidades, vereadores, políticos, não políticos, eu vou fazer o trabalho de atendimento que eu sempre gostei de fazer. Não vou me eximir de trabalhar. E com relação às ações do governo, evidentemente, quando eu me manifestei com relação à SIC, era uma manifestação técnica e que eu não entenda que eu não posso militar contra o governo que eu participo. Seria um contrassenso, seria um absurdo, né? Nós, reitero, tem que haver um ponto de equilíbrio para que essa situação ocorrida, que eu espero que não se fale, que a gente resolva de uma vez, ela seja sanada. Antes da gente ir, minha última pergunta aqui para a senhora, e depois a gente volta com uma outra sequência. A senhora respondeu ao Kiko com clareza, né? Ele perguntou: a senhora está aberta ao diálogo? A senhora foi com clareza: sim, estou aberto ao diálogo. A minha pergunta é: que diálogo é esse? O diálogo seria, e é, na realidade, o chefe do executivo chegar até a minha pessoa através de uma reunião e que nós possamos dialogar sobre o fato, aparar as arestas e efetivamente fazermos juntos o que nós nos propusemos na campanha. Olha, me permitam os ouvintes, mas só para a gente vontade, fechar. Obrigado, vai. Moreto. A senhora disse, né, que conversou com o Pupim, o Zuliani, com o Eloy, né, para que tivesse um diálogo, não houve essa... E aí agora a senhora volta e a senhora diz o seguinte: olha, o diálogo, estou aberto ao diálogo. Que diálogo? É uma conversa, ele procura a senhora para conversa. Antes, a senhora tinha livre acesso à porta do prefeito. Sim. Aí a minha pergunta é: por que a senhora teve que conversar com 3 secretários e por que agora a senhora espera que ele fale com a senhora e por que a senhora não toma a iniciativa de entrar lá e falar? Porque, veja bem, quando você coloca dessa forma, e obviamente eu sou um ser humano, não fui eu, em absoluto, que dei causa a todos esses fatos até grotescos do ponto de vista de uma administração. Portanto, eu não estando errado, eu tendo tomado uma atitude correta, justa e não tendo ressonância, muito pelo contrário, eu fui rechaçada, eu fui escorraçada por ter agido corretamente, não teria cabimento eu própria ir até aquele que causou essa situação como se fosse uma pessoa que se curva ou que está pedindo arrego ou porque não está convicta que tomou a atitude correta. Nós temos que ter humildade dele. Quem comete um ato que não é adequado do ponto de vista moral, social, a pessoa, seja quem for, seja o status que ela tenha, ela tem que ter humildade e reconhecer. Ontem poderia ter sido um dia perante a desembargadora de diálogo entre vocês? Sem dúvida alguma, mas ele não compareceu. Doutora Jaqueline, são muitas as manifestações por parte dos ouvintes aqui, através do nosso WhatsApp, inclusive de apoio à sua pessoa. A gente pensou algumas aqui, por exemplo, uma delas diz assim: meu nome é Nivânia, gostaria de dizer para a vice-prefeita Jaqueline, que tem meu total apoio. E digo que se o mundo fosse governado por mulheres, estaria muito melhor. Já a Laura faz uma outra colocação. Essa agenda que a senhora pretende desenvolver
Você vai ter autonomia suficiente para que ela seja feita pela sua própria pessoa ou em algum momento vai seguir a determinação, né, se é que haverá determinação por parte do próprio prefeito. E tem portal de voz aqui que nós vamos acompanhar nesse momento. Bom dia a todos, meu nome é Fábio e eu queria expressar para nossa vice-prefeita Jaqueline que não é, acho que só a minha opinião, é de praticamente a maioria da população. Queremos que você continue forte e firme, porque o chefe do executivo só foi eleito graças ao seu apoio e o apoio do Renato. Senão ele não estaria como prefeito, como por 20 anos ele lutou e não conseguiu. Então força, exija sim os seus direitos e conte com a população. Pois não, doutora Jaqueline. Bom, com relação à segunda pergunta, né? A Laura fala sobre a agenda. Então, a agenda, obviamente, as atribuições ele pode delegar, inclusive está previsto na lei orgânica. A lei orgânica ela não explicita quais são as atribuições do vice-prefeito, inclusive é um ponto que deveria ser revisto ou visto pelo próprio legislativo, porque na lei orgânica se fala em outras quais são as atribuições que podem estar previstas em outras leis além da lei orgânica, né? Mas efetivamente, quando o vereador, vamos tomar como exemplo o vereador, ele vai exercer a sua função, ele não tem um rol de atribuições ou ele vai fazer o que ele quer. Ele, como representante do povo, ele vai estabelecer diretrizes, projetos e vai cumpri-los. No meu caso, é a mesma coisa, embora eu seja do executivo. Eu não posso afrontar, eu não posso me contrapor ao chefe do executivo. Lógico que o que é primordial, irrefutavelmente falando, é que nós trabalhemos em conjunto, em harmonia, né? Hoje, infelizmente, eu não tenho assessores. Eu espero, com toda a veemência e com toda humildade, aqui eu me coloco na posição não posição de humildade, mas de necessidade, para que se restabeleça as condições de trabalho, que ele me devolva os 2 assessores que ele retirou, sob pena de eu ficar literalmente isolada. E daí seria por ato dele. A população estaria vendo que ele não ia querer uma composição pelo bem do governo, pelo bem de Sorocaba, se ele não me restituir os assessores. Doutora, a pergunta do ouvinte, ela vai muito no encontro de uma percepção minha, eu gostaria de ouvir da senhora. Há uma divisão de grupos dentro da prefeitura, o grupo do Renato e o grupo do Crespo? Não, eu não acredito que haja isso. Você acha que tem uma harmonia de todo mundo? Não, eu acho que há sim, que há uma harmonia. Eu não vejo essa divisão. A senhora foi procurada por vereadores, obviamente que em toda esta confusão criada, muitas pessoas acreditaram que o governo pudesse por um processo de cassação do prefeito. Houve uma turbulência imensa. Houve muito corre-corre de vereadores em contato com a senhora, doutora Jaqueline, e aqui a vereadora Yara Bernardi hipoteca apoio à figura feminina da senhora e diz o seguinte: manifeste meu apoio à doutora Jaqueline, por favor. A figura feminina da doutora Jaqueline foi fundamental na eleição do prefeito Crespo, representou a presença da defesa e reivindicações das mulheres no governo. Reitera aqui a vereadora do PT, Yara Bernardi. Agradeço a manifestação da vereadora, uma pessoa que eu entendo que é de fundamental importância para a evolução política da mulher, e não só por isso, ela é um ícone junto com outras mulheres, como por exemplo a deputada Maria Lúcia e outras figuras femininas. Agora temos também mais uma vereadora, não me recordo. Fernanda Garcia. O que eu espero efetivamente é que cada vez mais tenhamos representatividade feminina, e para isso precisamos de figuras como
a Yara, como a Maria Lúcia, como eu própria, como a Fernanda e como muitas outras que já tivemos e teremos. Cíntia de teremos. Almeida estabeleceu Cíntia de algum Almeida, contato com a senhora em função da defesa da mulher, da história dela em defesa da mulher, não, ou ela nesse sentido, não. se aquietou nesse não, episódio? Nesse sentido, não. Com relação à defesa da mulher, chegamos a conversar, mas não ela se manifestando pela entidade. A senhora tem conversado nesse período com os secretários? Tenho conversado com o secretário que é mais próximo, por ser meu amigo, o secretário Pupim, e conversei também dos vereadores, voltando à pergunta do Kiko, com um vereador que é meu amigo, que eu respeito muito, que não só pelo Conselho de Segurança, porque ele tem uma postura firme, uma postura franca, combativa, como nós precisamos hoje na política. Não queremos mudar a política? Não queremos reverter esse caos ético político? Né? Exatamente, estou falando do Hudson. Com ele, eu sempre converso porque ele é meu amigo. Né? Aí, lógico, conversamos também sobre assuntos da política, sobre o que está ocorrendo, não vou ser hipócrita, mas efetivamente não me envolvo, nem vou me envolver nessa articulação com relação à comissão processante, CPI. Sendo chamada, eu vou seguida como fui. Anteontem na comissão processante, já fui na CPI. E, obviamente, eu não posso me abster ou me furtar a isso. A senhora tem alguma questão pessoal em função da assessora Tatiane, ou é simplesmente a documentação? Simples, a história do nada bolo, pessoal. A história do Olha, bolo. Essa história do bolo é uma coisa tão mesquinha, tão triste, tão pequena, que se falar sobre isso é literalmente ofender a inteligência do povo. A senhora colocou, né, que essa novela, né, se tornou uma novela, toda essa história, a partir de um problema administrativo. O que eu tenho percebido e dito desde o começo é que a senhora mais protege do que acusa o prefeito, né, em relação às ações que a comissão processante e que a CPI pode tomar. Ou seja, a senhora parece que não quer que o prefeito seja retirado para a senhora ser prefeita. Essa percepção está correta? A senhora quer ser vice-prefeita, não a prefeita? Eu quero ser vice-prefeita, eu fui eleita para isso. Não quer que ele perca o cargo para ficar no cargo? Veja bem, o mais importante, nós tínhamos e temos um propósito. Nós, a princípio, eu era candidata a vice junto com o Renato. Renato se retirou da campanha, ficou o Crespo. Eu fiquei realmente a pedido do Renato, porque eu não conhecia até então o prefeito, conhecia muito superficialmente. Nós fizemos estão se conhecendo, né? Sim, nós fizemos uma campanha juntos. O nosso programa de governo era e é para governar juntos durante 4 anos, certo? O que é inadmissível é ter havido toda essa intempérie política, essa situação totalmente absurda por conta de um fato administrativo que seria plenamente resolvido com uma ação administrativa. A minha insistência é essa, né? Porque a gente tem a CPI, Comissão Processante, investigando crimes, prevaricação ou agressão, que esses sim comprovados tiram ele do cargo e a senhora ocupa. E a senhora hoje repetiu o tempo inteiro que são problemas administrativos que poderiam ter sido contornados. Com certeza poderiam ter sido não só contornados, como evitados. Né? Nós poderíamos não ter esses problemas. A senhora esperava um apoio maior do ex-prefeito Renato Amari? Eu entendo que e do Campos Machado? Porque ontem, quando eu fiz contato com o Dr. Márcio, para que a senhora estivesse aqui, o Campos Machado tinha ligado para a senhora para se congratular com a decisão da desembargadora. Mas não foi essa atitude o dia que ele teve o Crespo aqui. Eu achei que ele fez um mise-en-scène, que ele ficou bem em cima do muro. Na verdade, foi mais tucano do que qualquer outra coisa. Na realidade, eu acredito que por questões de postura política ou partidária, eles tenham se mantido de uma forma mais superficial, vamos dizer assim. Nem todos têm a característica que eu tenho. Isso é uma característica minha, de ser franca, de falar, de ser prática, de resolver e principalmente de se posicionar. Essa é uma característica minha que eu herdei dos meus pais, como já deu para perceber. Posso dizer então que faltou franqueza do Renato e faltou franqueza do Campos Machado?
Talvez, Tô colocando palavras Mas eles são na boca políticos, da né, senhora. Francisco? É diferente a postura do Eu político. estou colocando, a senhora percebe que eu tô lhe provocando Certo, mesmo, entendo. né? Então, o que o Paulo falou é uma realidade. Eu tenho um perfil, hoje, lógico, eu faço política como todo mundo faz. Na realidade, a vida é política, né, no sentido amplo da palavra. Mas eu não sou aquela política com aqueles Raiz. cacuetes, aquelas ações típicas do político que tem aquele jogo de cintura. Talvez eu não tenha esse jogo de cintura, sabe? Eu reconheço. O Gustavo Ferrari, ele fez uma pergunta ao Cláudio Ferreira na entrevista, e essa pergunta gerou até uma manifestação da senhora de que a senhora poderia sim vir a ser candidata a deputada. A senhora fala, não vou, não quero. Agora, é absolutamente legítimo. Eu acho que são duas questões. Uma, a senhora entender que a senhora foi eleita para vice, quer ser vice, não quer o lugar do prefeito. Eu acho que é isso, reabre a possibilidade para todo o diálogo, por mais que haja aí, esteja o turrão, acho que essa é a palavra que que na eu ouvi segunda-feira ontem. a senhora seja recebida com coxinhas, não é verdade? Não, e o outro ponto é essa questão de ser Mendonça deputada. pode estar lá com uma caixa de coxinhas na segunda-feira. Ser deputado, por que a senhora acha que não deve, por que não pode? Coxinhas, né? Antes coxinhas. Se for coxinha, ainda tá bom, né? Alimenta, né? O problema... Desculpe, Imagina. Por que a senhora entende que ser candidata não é uma boa coisa? Porque é absolutamente legítimo. A senhora está colocando das mulheres participarem mais, a representatividade do PSOL, PT, PSDB. Por que a senhora não toma a frente e acha que isso atrapalha? Em primeiro lugar, eu convalido o que você disse. Legítimo é. Mas eu entendo que se eu saio de um processo político-administrativo que eu me propus a cumprir aquele prazo, naquela função, eu estaria traindo sim o voto popular. Porque quem votou para eu ser vice, talvez com a perspectiva de eu poder atuar mais diretamente nas ações do município. Em segundo lugar, eu, por questões familiares, eu tenho 2 filhos adolescentes, eu não tenho condições de exercer mandato fora de Sorocaba, tenho pais idosos. O meu comprometimento, Deda, e todos os companheiros aqui presentes, antes de qualquer comprometimento ou pacto político, o meu comprometimento é com as pessoas que eu amo, as pessoas da minha família. Eu jamais vou me entrar num outro pleito eleitoral em que eu tenha que me afastar dos meus filhos ou dos meus pais idosos. Jamais. Então esse é o segundo aspecto, que é o aspecto familiar, é o aspecto até moral, né, de eu não entrar. E o terceiro aspecto é que, obviamente, eu posso participar dessa campanha apoiando um candidato ou uma candidata que eu veja que partilha dos mesmos princípios políticos e que tenha realmente o perfil de fazer um trabalho diferenciado e verdadeiro e justo e honesto para a região de Sorocaba. Olha, Leda, a manifestação é intensa aqui no Facebook, nós estamos ao vivo no Facebook do Jornal do Ipanema, então são muitos os nossos ouvintes, e a grande maioria em apoio à doutora Jaqueline, falando que ela realmente precisa voltar, é uma pessoa de índole, enfim, são vários aqui os elogios à vice-prefeita, mas também são muitos os ouvintes que têm a seguinte preocupação e o questionamento, já que o prefeito, o Crespo, por diversas vezes nos últimos dias, tem falado que a senhora não faz mais parte do governo, que é apenas um cargo de expectativa, que assim que quando ocorrer uma oportunidade a senhora pode assumir a prefeitura, mas que ele não conta mais com a senhora. Inclusive, alguns entendem até que o prefeito possa estar pensando que a senhora hoje é uma adversária política dele, não está mais junto no mesmo grupo. E aí a pergunta é: qual que é o clima de trabalho no 6º andar a partir da próxima semana? De que forma que a senhora vai proceder? Na realidade, Paulo e ouvintes, o clima vai depender dele. Quem vai dar o tom é o chefe do executivo. Em nenhum momento eu me furtei ou eu causei algo que pudesse
dizer que eu não estava respeitando ou que eu não queria auxiliá-lo enquanto vice-prefeita ou que eu não tinha interesse em que essa administração, esse governo fosse profícuo. Certo? Eu acho que diante de tudo o que aconteceu e agora o reconhecimento da justiça, que eu devo retornar para onde eu nunca deveria ter saído, vai caber a ele tomar uma atitude no sentido de demonstrar efetivamente a boa vontade para que o governo prossiga tranquilamente. A senhora foi convidada para a reunião de secretariado, a senhora estará presente? Com certeza estarei presente. Inauguração, por fogo. Se não for contratada, se não for convidada, a senhora vai? Se não for convidada? A senhora pode entrar na reunião do secretariado? Entendo que posso, sim. Não existe nenhum óbice legal, porque eu tenho um mandato, certo? Eu participo do governo, por mais que haja entendimento, né, de alguns em contrário. O que eu não posso é me contrapor às ações do governo, mas a participação física, lógico que eu posso, nada me impede. E eu vou participar. A senhora não se contrapôs a uma ação do governo quando ele falou para a senhora que a questão da investigação não lhe cabia e que era para... ele sentiu questionado no seu poder? Qual foi o sentimento que a senhora teve? Que aí é contrapor, talvez. Na realidade, eu nem me contrapus. Quando ele, no dia 23, falou: você está proibida de investigar, que isso já está esclarecido, essa situação da tal da assessora, que tudo foi esclarecido pela corregedoria, eu falei, não, tudo bem, não há problema. Mas anteriormente eu já havia avisado que havia essa denúncia, que nós havíamos repassado para a corregedoria e que eu iria efetivamente checar essa denúncia. Aliás, é uma característica do vereador Crespo, que foi um dos que mais recebeu denúncias em seu gabinete enquanto vereador. Interessantíssimo isso. Se era uma característica dele, enquanto vereador, quanto mais no Poder Executivo, que nós temos que agir com transparência e jamais... Acho que foi por isso que ele levou uma delegada para ser vice-prefeita dele, inclusive até obedecendo esse perfil. Nesse caso, ele não levou, né? Ele não levou. Ele herdou. Ele não levou ninguém, né? Ele recebeu de herança a doutora Jaqueline. Duas colocações aqui. O Latino, que é do PSOL, ele é sindicalista, ele participa com a gente, ele diz o seguinte, né? Que ele não consegue entender como que a senhora pode topar trabalhar com o prefeito. Ele diz o seguinte: o prefeito chamou uma ex-delegada de criminosa. Seria a mesma coisa que ele tivesse chamado um bispo de ateu. Certo. Essa ilação, ou essa manifestação dele com relação a ser uma delegada de polícia criminosa, pessoa esta, que sou eu, que jamais me envolvi em qualquer ilícito, muito pelo contrário, sempre fui uma profissional de conduta ilibada, não ele só disse que profissional. A senhora tinha marido de aluguel do SAI. Isso foi um outro fato que pode ser alvo de uma ação de injúria, né, uma queixa-crime de injúria e até uma ação indenizatória, né? Mas são latino, né? Latino. São fatos distintos, Latino, porque veja bem, eu tenho que ser agora profissional, eu tenho que entender que eu tenho um mandato, eu tenho que cumpri-lo. Isso não significa que eu aceito, admito qualquer, tanto não admito que tomei todas as providências até hoje. A senhora tem a percepção de que essa questão envolvendo essa divergência entre a senhora e o prefeito criou uma questão que Sorocaba, particularmente, ela nunca teve tão acentuada como essa da causa da mulher? Olha, eu falo isso pela Dona Vilma. Dona Vilma é uma senhora, eu chamo ela de anarquista. Eu encontrei uma vez com ela na padaria, ela que me parou, seu Djalma, e vai, ela... É o ouvinte que me ama, né? Ela briga com o Paulinho, que o Paulinho não bota ela no ar, e aí ela diz, dei meu telefone, ela fala, ela diz o seguinte... Mais incendiária que ela é uma tal de Dona Neide. Essa eu vou te contar. Prefeito Dona Neide. Hoje eu vou contar quem é a Dona Neide no blog, vou pôr foto da Dona Neide, contar a história da Dona Neide, vou até perguntar... Aliás, tem gente cobrando você a respeito desse assunto aqui, a gente vai falar sobre isso. A gente queria tanto que a Dona Neide viesse falar aqui na rádio. Agora, Jaqueline, o que a Dona Vilma coloca é o seguinte, né, que a senhora recoloca Sorocaba no século XXI,
né, deixando essa pretensão de que ao homem cabe tudo lá no século passado, né? Acabou o século XX, estamos no século XXI, e a senhora coloca essa questão. Ao homem podia tudo lá, agora não é assim. Perfeito. Aliás, podia numa época, podia em termos, né, as mulheres vêm ocupando espaços há muitos séculos, embora de uma forma lenta, mas estamos sim ocupando os espaços que cabem a nós. Veja bem, qualquer forma de discriminação, seja racial, seja sexual, seja de gênero, seja qualquer forma de discriminação significa ignorância. Voltando à questão da mulher, eu acho que, acima de tudo, essa situação é muito, infelizmente, por vias tortas, né? Ela acaba sendo importante para que as mulheres entendam que elas não precisam se omitir, se calar, se curvar, quando tiverem uma situação que se sintam humilhadas, alijadas dos seus direitos, seja em que instância for, elas devem sim postular esses direitos. Nós temos algumas críticas a mim e ao Deda que eu gostaria que fossem colocadas aí no Facebook, por favor. Claro, o espaço aqui é democrático, o ouvinte se manifesta no Jornal da Ipanema e a ouvinte fala o seguinte, a Tânia fala: parece que essa rádio é do prefeito, sempre se colocam a favor dele, principalmente o senhor Deda, que parece ser um funcionário do prefeito. Ô Jaqueline, toma cuidado com esse jornalista. E o Kiko também é outro, que adora sempre defender o prefeito. Olha, o ouvinte se manifesta aqui de forma democrática e o espaço aqui agora é para Djalma e para Kiko responder. Que coloca a vice-prefeita com exclusividade falando, mas tá aí colocado. O advogado e o promotor. Eu vou oferecer coxinha. Quero te contratar, Márcio, me defenda. Não tem. Você sabe que as pessoas confundem muito. Viu, Deda? Tem mais um aqui, o Rodrigo Zanardi tá falando o seguinte: ô Deda, por que você não fala, como disse no dia em que o Crespo estava aí, que vai chamar a mamãe? Quero ver você tem peito de falar isso na frente da Jaqueline. Eu, sinceramente, não recordo desse assunto ter saído aqui. Além de tudo, confunde as coisas. Até porque eu não preciso da mamãe. Aí, eu preciso da mamãe enquanto filha, mas não enquanto profissional. Hein? Como a mamãe fala na rede social, hein? Ela defende. Muito firme. Ela se sentiu, na realidade, nessa situação. Tem direito de ricochete, como uma humilhação à família, porque nós somos muito ligados à família do meu pai, uma família grande, tradicional. Medo dessa dona Nina. Eu também tenho medo dela. Eu também tenho medo dela. Ela é advogada? Ela é advogada. Ela faz bolo? Doutora Jaqueline, maravilhosamente bem. Aí, doutora Jaqueline, olha só, me permite o Joselito Silva, olha o que ele coloca aqui. O clima será semelhante de um casal separado que reside na mesma casa, sem conversa, apenas se aturam. Ó, gente, eu sou separado e tenho na minha ex-esposa a minha também, melhor amiga, minha maior parceira de vida, mas enfim. Pois eu também, meu ex-marido é uma pessoa maravilhosa, me ajuda muito, nós conversamos muito, né? Não, eu não espero que seja dessa forma. Como eu disse, agora eu dou o retorno. Eu espero que, diante dessa decisão, e que as coisas prossigam bem e que haja a devida sensibilização e humildade para que nós, agora eu coloco no plural, nós achemos um elemento de equilíbrio para essa administração. Em algum outro momento durante a campanha, a senhora viu o prefeito Crespo nervoso? Jamais. Essa foi a primeira vez? Nunca. Isso que me causou estranheza. Eu nunca tinha visto. Realmente eu fiquei atônita, a ponto de até sair, o secretário Kermes e o secretário Wilson Terkircher me viram saindo, eu estava muito assim... nervosa. Não nervosa, eu estava estupefata, eu não acreditava. Até chorar, eu chorei, porque eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não acreditava que eu, que fui delegada por 28 anos e 6 meses e nunca fui humilhada, constrangida, desacatada. Olha que interessante. No âmbito profissional, numa seara, que é a seara policial, o ambiente policial é um ambiente muito difícil, a gente sabe disso, né? Nunca. O senhor acredita que o prefeito não vai criar obstáculo ao cumprimento desta liminar?
Eu espero que não, se ele criar... vai. Ou você está falando se ela vai... Você vai criar obstáculo? Tem o advogado não pode falar, mas existe um último recurso, né? Agravo, não sei das quantas. Ele vai usar Vai caçar isso. liminar, é isso? Não é caçar, tem um Agravo termo... regimental. Agravo regimental, é isso aí. Ele tem esse recurso ainda para fazer. Mas o objetivo é esse. Caçar liminar. Para fazer com que ela não impeça de voltar ao Mas seu standard. enquanto não houver uma decisão em contrário, ele tem que cumprir. Tem que cumprir. Agora, só respondendo As coisas estão na ouvinte, caixinha né? da senhora? Eu espero que sim. Acho Ela que não foi seria. buscar a caixinha? Não. Tá lá. Veja, Ah, lá. Deda, eu acho que fala tanto em conciliar e vai recorrer a um direito que ele assiste. Mas seria também um gesto, não é um gesto de conciliação, não é esse o motivo, não é o pelo bem de Sorocaba, não era Crespo e Jaqueline, a campanha não era essa. Não estou tirando, não estou falando da forma política, não estou falando da forma judicializada. Judicializada ele tem todo ampla defesa, contraditório. Eu converso, né, desde o porteiro até o prefeito. Você é o Nelson Rubens. E aí o que aumenta, mas não inventa, né, Kiko? O que eu percebo é o seguinte, que desde o começo, né, as pessoas falavam, prefeito, não faz isso, né? Prefeito, não entra com a ação, prefeito, não faz isso, prefeito, não manda carta, prefeito, deixa a sala, prefeito, e a mesma coisa ontem, prefeito, a justiça decidiu, e ele falou, já tomou decisão, não, e as pessoas falam, ele é muito turrão, enfim, essa é a sensação entre Mas o ele é secretariado. cristão, eu acho que o coração dele vai ser tocado nesse final de Essa semana. é você. Agora, só queria falar para a Tânia, eu nem lembro o nome Vamos dele, encerrar. que é a seguinte, né? As pessoas elas têm essa insistência, você defende o Crespo. Não, eu não defendo o Crespo porque eu defendo o prefeito. Não, defende o prefeito. Como era a mesma coisa. Responda, com o Panunzio, responda ao Gilberto também, que ele fala o seguinte: Deda, Como era o você é um Panunzio. verdadeiro garoto de recados do Crespo. Como era o fofoqueiro. Como era o Panúzio, como era o Lipe. E esse tipo de colocação, ela só desqualifica. Defendeu que eu odeio. Não preciso de defesa aqui, me perdoa, mas não é essa questão de defesa. Eu acho que isso desqualifica, abaixa o nível, né? É ruim para o ouvinte, é ruim colocar isso no ar, porque é uma questão que ela extrapola a atitude profissional, é uma provocação besta. Existem N provocações, não só em relação a isso, contra outros vereadores, a própria vice. E essas coisas, eu conversava essa semana com o Gustavo Ferrari. Se a gente não tem uma formação sólida, você sucumbe a essas imbecilidades. Então você tem que ter uma convicção daquilo que você está fazendo. E esse mesmo tipo de colocação, você defende fulano, eu já, nas primeiras entrevistas que eu dei para o Kiko, na TV, a pergunta que ele fez é a mesma coisa, não era o Renato, é o prefeito, não era o Lipe, exatamente. E se o ouvinte não tiver alguém que traga para ele o que está nos bastidores, ele não vai ter a noção do que está acontecendo nunca. Esse é um espaço que deveria ser valorizado e não menosprezado. Não é pela maioria, pode ter certeza. Não, eu sei que não, obviamente que não. Né? Essas coisas, agora, é uma oportunidade de deixar isso claro. E tem uma outra pra quem percepção, faz a isso. Filonice Bezerra fala o seguinte: só sei uma coisa, enquanto eles estão querendo mostrar quem tem razão ou não, muitas pessoas estão necessitadas, os hospitais sucateados em Sorocaba, a questão de hemodiálise, a questão também do tratamento de câncer sendo feito fora da cidade. Só quem tem uma pessoa nessas condições sabe o sofrimento. Então também é um outro desabafo. A senhora acredita que essas coisas estão paradas por causa dessa desavença ou essas questões colocadas pelo ouvinte, elas estão correndo, o governo está funcionando? Eu tenho dito sistematicamente que, independentemente dessas questões, o governo está funcionando. As ações de saúde estão correndo, no SAI as questões estão ocorrendo. A gente teve essa semana o secretário de Abastecimento, ele da questão do encontro regional de segurança alimentar. Quer dizer, na cultura está acontecendo. Sim. A sua percepção é a mesma? A minha percepção é absolutamente Aliás, a vocês mesma. somados podem fazer muito mais por Sorocaba, né? Muito mais. Essa questão. Aliás, isso foi prometido em campanha. É, exatamente. Então, nós temos todas as secretarias continuam se movimentando, mobilizando dentro das ações previstas no plano de governo e muitas outras que surgem na dinâmica do dia a dia. Geração de O que é empregos. geração de empregos, obras que estão sendo feitas, ruas estão sendo buracos em rua,
Saúde, eu concordo com relação à radioterapia, é algo que deve ser prioridade. Eu já tinha falado isso para o secretário Rodrigo Moreno em abril, quando houve a requisição da Santa Casa. Tem ações na saúde que devem ser prioritárias e devem andar com muita rapidez, porque nós não brincamos com vida, a vida é uma só. Mas em termos gerais, cultura, segurança comunitária, educação, muitas ações estão sendo feitas, sim. Estão sendo feitas dentro, eu acredito, dentro das possibilidades até orçamentárias, né? Então, esse fato dessa situação anômala que aconteceu, ela não deve gerar, na minha opinião, no cidadão, no munícipe, essa impressão de que o governo não está andando. Ele está andando, sim. Gostaria de agradecer, Só o você me Deda vai permite? fazer, claro que permito, mas agradecer a senhora, viu, doutora Jaqueline, o Deda vai fazer a última pergunta, mas pelo privilégio, reconhecimento da importância da Ipanema, da senhora estar aqui, quer dizer, para nós é um motivo de reconhecimento de um trabalho sério que realizamos e de assunto tão importante. A sua vinda para cá, para nós, é uma homenagem de respeito ao trabalho dos profissionais dessa casa. Eu queria fazer só duas colocações. Uma, do Rodrigo Maldonado, que teve atuação importante no governo Panunzio. Quando eu falei qual era o papel aqui, ele disse que perfeita a colocação, a rádio nem deveria colocar no ar esses comentários. Precisamos de cultura política para os brasileiros e o rádio tem esse papel primordial. O Sérgio Tenório, ele sempre participa, ele diz o seguinte: olha, é importante dizer o seguinte, também acho que o Deda, por vezes, inclina sua opinião para o lado do Crespo, em certas situações até indefensáveis. Porém, justiça seja feita. O Deda sempre dá espaço democraticamente às vozes contra o prefeito. Vivo descendo o pau, entre aspas, no prefeito, ele sempre lê minhas mensagens, já até publicou mensagens minhas em meio aos seus textos no blog, assim como sempre lê e cita intervenções do Latino, da Iara diariamente. A rádio e o jornalista dão voz a todos. Parabéns a Ipanema e ao jornal. O Renan Santos, que é o vereador do PCdoB, ele diz o seguinte: a Rádio Ipanema, através do Deda e do Kiko, está cumprindo o papel de junta de reconciliação. O prefeito cometeu vários crimes, aliás, tem vários BOs em desfavor do prefeito. Crime não se reconcilia, se paga com sanção no rigor à lei. Doutora Jaqueline, nós estamos tentando reconciliação, só tem a mesma visão do vereador? Veja bem, reconciliação aí não seria, na minha ótica, a palavra, porque fica difícil a gente apagar o que aconteceu. E a reconciliação, de certa forma, ela pressupõe, que houve o esquecimento de um fato anterior. Não houve. Com relação a... Nós queremos que haja continuidade, uma atitude respeitosa para com a população. Para com a população, acima de tudo, porque não foi só a vice que sofreu talvez um aviltamento, uma humilhação, um constrangimento. Foi o povo também. Por quê? Vocês vejam todas essas manifestações de apoio, porque eles percebem que em determinado momento, quando se afasta a vice-prefeita de um mandato popular, a voz do povo, de certa forma, foi calada ou foi suprimida quando o povo votou. E com relação aos crimes, eu concordo, se existem crimes, e alguns existem de fato, eles vão motivar os devidos processos legais. Doutora, minha última pergunta, a senhora tem ido... Era uma só, nós já foram 3, mas vamos 10 e 1 já, encerrando, vamos ao breakfast começando. A senhora tem ido para alguns lugares públicos e em alguns momentos a senhora chegou já a ser aplaudido pelas pessoas? Aconteceu. Onde foi? Conta essa história. Olha, foi assim, eu me emocionei. Eu fui sábado passado eu fui no Baía do Ceará, que fica na Vila Maria do Carmo. Eu gosto muito de frequentar a Vila Maria do Carmo, eu moro ali perto, né? E daí eu fui comprar frango pra gente almoçar. Sábado e domingo almoço com os meus pais. E... Não foi pizza. Não foi pizza, frango foi assado. frango assado. Aliás, é uma delícia. Chegando lá, aquele eu estava frango pagando. De televisão, Daí veio um senhor e falou: olha, a senhora
acharam que eu não viria até aqui, ele estava num grupo de senhores, mas eu vim e digo para a senhora tem o nosso apoio, a senhora nos representa. Há quanto tempo a gente esperava que a gente tivesse, né, ele falando, políticos que tomam atitude, que batalham pela verdade. Fiquei contente, mas no que eu estava saindo, os senhores que estavam na mesa, todos se levantaram e aplaudiram. Eu só posso dizer que isso é uma mania. Olha, diante de tudo que eu tenho passado, eu vou ser sincera, de tudo que eu tenho passado, apesar de tudo, essa é uma imagem que eu nunca vou esquecer, que eu vou levar para o resto da minha vida. É uma imagem de emoção, de sensibilidade, que me tocou demais, sabe? Infelizmente nessas circunstâncias, né? Mas a gente vê que a população precisa, né? Precisa de ter a esperança de que teremos, eu tenho certeza, ótimos políticos, ótimos representantes nas eleições futuras, que com certeza não serei eu. Tá certo. Ó, são 10h02, podemos encerrar então o espaço de Djalma Luiz Benetti. Walter Cales, agradecendo... um grande abraço, desculpe aí o avanço, mas realmente é um tema palpitante para a cidade, é algo que realmente merecia este espaço da Ipanema, e o Breakfast está chegando com tudo aí, com a nossa Bruna, com a nossa Isabela e com o nosso querido Walter Cales. Só a doutora vai responder. A primeira pergunta que eu fiz, isso por volta de 8h30 da manhã, ela não respondeu, eu vou repetir a pergunta. Você fez? Passou uma noite aliviada com tudo isso que aconteceu? Passei uma noite, vamos dizer assim, eu me senti espiritualmente recompensada. Tá certo. Parabéns, sucesso. Doutor Márcio, muito obrigado pela participação. E amanhã, 5 da tarde, temos um encontro, né? Eu gostaria só de lembrar que olha que a doutora está no peito. Doutora, o que a senhora está no peito aqui, doutora? Medalha de São Bento. São Bento. Então, lembrando que amanhã, às 17 horas, um jogo de 6 pontos, um jogo interessantíssimo. Todos os ouvintes da Ipanema que compareçam em massa no Walter Ribeiro, para que nós possamos fazer uma grande festa e empurrar o São Bento com uma classificação. Conto com vocês. Sei que tem bastante mensagem na live falando isso. Para da Jaqueline, vai cuidar do São Bento. Agora. Foca no São Bento, que o jogo é amanhã com a Jaqueline, você já resolveu. Então é bem por aí mesmo. A gente vai lá dar um abraço agora nos atletas, fazer uma corrente positiva. Todos aqui convidados, intimados para amanhã às 17 horas. Um abraço a todos. A doutora Jaqueline está solteira e tem um monte de candidato aí a marido aí, a segundo damo. Tá correndo solto aí as propostas de casamento. Se a dona Neide deixar, né? Porque dona Neide é uma sogra tem que brava. passar pelos livros. Feliz foi Adão, que não teve nem dona Neide nem caminhão, né? Deda, forte abraço pra você, até a próxima segunda-feira. À tarde estou no Flash News, segunda-feira estamos de volta. Tá certo, esse é o espaço de Djalma Luiz Benetti, no oferecimento de MGT Molina, lotes empresariais a partir de 1.200 metros quadrados, Avenida Independência, Centro Empresarial Metropolitano, sua empresa, seu negócio. Mais um produto, MGT Molina Engenharia e Residencial Marte, apartamentos prontos para morar em Salto de Pirapora. Tá certo, 10 horas mais 5 minutos, meia hora final por aqui, Eletrosol Materiais Elétricos, compre também pelo eletrosol.com.br e Elo Projetos, vendas, instalação e manutenção de ar-condicionado. Amanhã é sábado, você sabe, o jornal começa um bocadinho mais tarde, a partir das 6 horas 30 minutos. Paulo Roberto vai estar por aqui. Parabéns, Moreto, seu aniversário hoje, querido. Parabéns, aliás, hoje é aniversário de Moreto. Vai ter coxinha. E aniversário também de Ângela Fiorenzo, Olha, nossa presidente da Associação de Empresas. Nossa jornalista da Câmara. Parabéns aos dois. Colunista social histórica do Cruzeiro do Sul. Sem dúvida alguma. Parabéns, Barack Moreto. Obama também, né? Você tá lá longe. Hoje todos convidados a partir das 9 da noite no Ipanema Clube para comemorar o aniversário de Alexandre Moreto. Por conta do Moreto, Não, por conta do Paulinho. É o chapéu, o homem da sinuca. Também tem isso. Ah, o Deda também tá aprendendo. Olha, então todos uma ótima sexta. Foi bom Obrigado isso. pela companhia e pela audiência. Um bom dia. Bom dia. Ponto final. Termina aqui mais uma edição. Ligou hoje, 10 horas da manhã. Só a Jaqueline mesmo para avançar nesse horário.
Obrigado pela Fudido, cara. Vou gravar aqui agora. Os caras marcaram comigo aqui que jogaram até agora. Você foi fora. O Denilson e o... Vamos gravar aí. Grava aqui. Grava aqui.